Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Pulo do Gato. Meu nome é Fábio Gatti, vamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer isso. Acho que fica mais fácil eu mostrar aqui mais ou menos o resultado esperado do que especificamente explicar, né? Mas vamos lá. Eu quero, com base em duas datas, né? Uma data inicial e uma data final, retornar para mim qual é a diferença entre essas duas datas num formato ano, mês, dia. Certo? Então trazendo quantos anos se passaram, quantos meses se passaram, quantos dias se passaram, porém considerando algumas questões. Se o ano ou o mês ou o dia forem singular, eu quero que traga a palavra no singular. Se não, quero que traga no plural. Então ano, anos, mês, meses, dia, dias. E da mesma forma, se não houver uma dessas fatias ou duas dessas fatias, eu quero que ele simplesmente desconsidere aquela, né? E traga o E na posição certa, a vírgula na posição certa. Então eu quero que escreva por extenso a diferença entre as duas datas. Basicamente é isso, certo? Então bora fazer aqui na prática usando as funções let, lambda e aquela coisa toda que eu tenho aprofundado bastante nos últimos vídeos também. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, curte, compartilha, dá uma olhada nos outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar. E compartilha também aí com todos os seus amigos, tá? Mostra você resolvendo essas funções e tudo mais e você se torna, por que não, o bruxinho ali do Excel. Beleza? Bora pro vídeo. Então o que eu quero fazer? Eu vou construir aqui minha função lambda, inicialmente, né? Começar por ela. E já vou fechar ela lá embaixo, né? O tradicionalzinho, pessoal. Abriu, fechou. Já abre e fecha antes de começar qualquer coisa, né? E as minhas variáveis que eu vou ter que passar aqui para minha função lambda é a data inicial, ponto e vírgula, e a data final, ponto e vírgula. Essas são as duas informações que eu tenho que passar que são dinâmicas, né? São variáveis de acordo com o cenário que eu estiver construindo. Então, já vou deixar aqui já preenchido a data inicial, ponto e vírgula, a data final. Legal. Isso eu estou fornecendo por fora da minha função. Como eu gosto de documentar todo o cálculo, não gosto de fazer todo um pancadão de uma vez só, eu gosto de usar dentro do lambda a função let. Então, dá alguns espacinhos aqui. Essa mesma quantidade de espaços eu vou usar na sequência, na indentação. E vamos começar a tratar as nossas coisas, né? A primeira coisa que eu quero é descobrir quantos anos eu tenho aqui entre as duas datas. E para isso nós vamos usar a função datadiff. É uma função assim, ela tem erros, né? Ela tem erros que são oriundos lá do Lotus 1, 2, 3, então ela é uma função não documentada na Microsoft, porém, é o que nós temos para agora, né? Então eu vou colocar aqui anos, e eu vou usar, então eu vou criar minha variável aqui de anos, eu vou descobrir quantos anos se passaram entre essas duas datas, certo? Então eu vou colocar aqui datadiff, você pode até ver que essa função não existe, se isso for novo para você, tem documentação na internet, pretendo fazer um vídeo sobre isso ainda, tá? Mas, por hora, vamos só resolver, né? Quando eu abro parênteses, ela aparece aí. Beleza? Então, datadiff. O que ele me pede? A data inicial, ponto e vírgula. A data final, ponto e vírgula, que ambas são as variáveis do meu lambda. E qual é o fator de conversão? De que forma que eu quero que ele converta? Eu quero que ele me traga os anos entre essas duas datas. Se eu quiser, eu já posso ver o resultado que ele me trouxe aqui, trazendo anos. E olha lá que beleza. Trouxe lá 29, 0, 0, 1 ano e por aí vai, né? Legal. Então já está me trazendo uma parte, ok? Eu vou já terminar esse bloquinho aqui de informações, trazendo anos, meses e dias. Depois eu trato cada um deles, tá? Então, vamos lá. Meses. Vai ser exatamente a mesma coisa que nós temos aqui. Tá? Então, vou até copiar tudo e colocar aqui, ó. Meses. Só que aqui eu quero o M, né? Só que eu quero o M, se eu deixar só dessa forma, você vai ver que vai ficar com um errinho, ó. Meses. 351. Por quê? Porque ele está contabilizando os anos aqui também, tá? Então ele tem 3 meses mais 29 vezes 12. Por isso que está dando esse BO. Então eu quero todos os meses após remover os anos. Então é o YM. Legal. E por fim aqui, os dias, né? Então, dias. E mesma coisa do anterior, eu quero trazer todos os dias, porém já removendo os meses. Então, MD. As 3 fatias aqui de data já estão devidamente tratadas, já estão sendo trazidas aqui, tudo rodando, funcionando. Agora eu quero trazer os textos para cada um deles, né? Então vai ter um texto para os anos, um texto para os meses, um texto para os dias, tá? E vamos lá. Deixa eu trazer o espaçamento aqui. Vai ser o TXT do ano, né? O texto do ano.
será, assim, eu posso fazer isso de várias formas, tá, pessoal? Eu posso fazer essa função agora usando a função C, eu posso usar os Cs e tal. Eu escolhi, nesse meu caso, usar a função parâmetro. Para o pessoal que é do Power BI, essa função é bem comum, né? A função switch no DAX, né? O que eu quero? Eu quero que ele procure por um cenário que a resposta for verdadeira. Então eu quero que ele procure por um verdadeiro, ponto e vírgula. Agora eu vou começar a passar cada uma das análises aqui para ele. Então eu vou falar, anos é maior do que 1? Certo? Se o anos for maior do que 1 é porque há sim uma diferença entre anos, há, né, essa separação entre anos. Entre as duas datas existem anos que se passaram. E eu quero trazer no plural, né? Então, se é maior do que 1, esse cara vai retornar verdadeiro, logo já vai responder minha função parâmetro, ponto e vírgula. Qual é o resultado tratado que eu quero que ele faça aqui? Será os próprios anos, concatenado com a palavra anos, colocando um espacinho aqui, né? Entre eles. Ponto e vírgula. Se não, né? Se ele não encontrou nesse primeiro caso, qual é o próximo cenário que eu quero que ele verifique? Eu vou pedir para ele verificar. Anos é igual a 1? Se for certo, eu quero que ele me traga os anos e concatena com a palavra ano, porque é no singular. E por fim, se ele não encontrou nenhum nem outro, é porque não há, né? Ele não é nem maior do que 1, nem igual a 1, é porque não há anos entre as diferenças dessas datas. Então eu abro e fecho aspas, fechei parênteses e ponto e vírgula. Se eu trouxer aqui o TXT ano, ó, bonitinho. 29 anos, um ano, e é exatamente isso que eu queria. O restante vai ser a mesma coisa, então eu vou copiar todo esse bloco de informações que eu criei, e vou colar duas vezes aqui, só que esse aqui vai ser o TXT mês, e esse aqui vai ser o TXT dia. E aqui eu vou substituindo, né? Meses e meses, certo? E aqui no caso seria... no plural, meses. No singular, mês. E, naturalmente, se não houver, não tem lá. Mesma coisa aqui, dias. Então, dias eu substituo aqui, substituo aqui. E coloco lá, plural, dias. Singular, dia. Legal. Feito isso, já tenho lá qualquer um deles já tratado, né? Tanto meses, aqui ó, um dia... Desse eu trouxe o TXT mês, já está trazendo também, ó, 3 meses, 1 mês e tal. Eu vou juntar todo mundo aqui agora, né? Vou trazer aqui para mim todos eles juntos. Vocês vão ver que vai ter um pequeno BOzinho, tá? Mas a gente já trata isso já. Então vai ser o TXT unido, que vai ser o meu unir texto. E a primeira coisa que minha função unir texto me pede é o delimitador. Né? Qual é o separador entre cada uma das minhas informações? O ponto é o seguinte, ele pode ter uma vírgula, certo? Ou nenhuma vírgula. E só ter o E. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pedir para ele gerar tudo com E e depois substituir a primeira vírgula, caso haja mais do que uma, por o primeiro E, caso haja mais do que um, por vírgula, ou eu posso fazer o caminho inverso, né? Então, assim, existem várias formas de eu tratar esse cara. Eu vou de um jeito que eu acho que é simples, que é forçar todo mundo a ter vírgula, tá? Então, meu delimitador geral vai ser vírgula, ponto e vírgula. Ignorar se for vazio? Sim, ignora. E quais são os textos que eu quero que ele junte? O TXT ano, com o TXT mês, com o TXT dia. Ponto e vírgula, né? Fechei o parênteses do unir texto, ponto e vírgula, e olha lá. Já está trazendo, só que eu ainda tenho que tratar esse finalzinho, né? 1 mês e 17 dias, 29 anos, 3 meses e 12 dias. Só falta esse tratamento final, tá? Como que eu consigo saber se eu tenho que tratar ou não, né? Eu preciso descobrir se há ou não há vírgulas, ok? A primeira coisa é essa. E se houver, quantas vírgulas eu tenho, né? Então, vamos fazer isto. Eu vou perguntar para ele qual é o número de vírgulas que nós temos aqui, a quantidade de vírgulas que nós temos aqui. Posso até colocar aqui, ó, quantidade de vírgulas. Que vai ser o quê? Quantos caracteres eu tenho nesse meu texto? Deixa eu só dar um ponto e vírgula aqui. Quantos caracteres eu tenho nesse meu texto? Total. Então eu faria um negócio assim, né? Quantos caracteres eu tenho aqui?
26. E quantos caracteres eu tenho aqui, certo? Caso eu remova as vírgulas, né? Então, caso eu viesse aqui e removesse todas as vírgulas, que no caso não é esse, é este, 25. Caso eu remova todas as vírgulas, quantos caracteres ficaria, né? Então, se eu fizer a substituição desse texto, tirando as vírgulas por nada, quantos caracteres que fica aqui? 23. Logo, eu sei que há 2 vírgulas nesse meu texto, ok? Então, é exatamente isso que eu quero saber. Então, voltando aqui, quantidade de vírgulas, eu vou falar para ele. Quantos caracteres há no meu TXT unido, menos quantos caracteres há no substituir do meu texto unido. Qual é o texto antigo? A vírgula. E por quem que eu quero trocar? Por nada. Substitua a vírgula por nada. Então aqui, se eu perguntar quantas vírgulas há, ele vai mostrar para mim. Ó, aqui tem 2, aqui tem uma, aqui tem uma, aqui tem uma. Em todos esses que há vírgulas, eu quero substituir a última vírgula por E. Certo? E a primeira, caso haja, eu quero manter a vírgula. Tá? Então, de novo, há várias formas de a gente fazer isso. Eu vou por um jeitinho que eu acho que é simples, né? Que vai ser já o resultado aqui. Resultado, ponto e vírgula. Eu quero, se a quantidade de vírgulas for maior do que 0, é porque ele tem que tratar, né? E daí o que eu quero fazer? Substituir quem? O texto unido, ponto e vírgula. Substitua o vírgula espaço, né? O vírgula espaço por o E, com os espaços. E qual é o número da ocorrência que eu quero que ele substitua? No meu caso, se houver somente uma vírgula, eu quero que ele substitua só ela. Caso haja 2 vírgulas, eu quero que ele só substitua a segunda, né? Porque aqui, por exemplo, estaria com essa segunda vírgula, seria só essa que teria que ser substituída. A primeira manteria. Então aqui eu falo a própria quantidade de vírgulas para ele substituir. E caso não, né? Caso não haja nenhuma vírgula, então caso que deu falso, eu quero que ele traga só para mim o texto unido. E por fim, tá lá o resultado. Ó. Bonitinho, bacana. Esse cara, se você quiser agora, você pode copiar todo ele. Vai na sua guia fórmulas, define um novo nome. E aqui eu poderia colocar um novo nome que seria minha função de extenso datas, né? Extenso diferença datas. E colo isso. Então, em qualquer lugar que eu quiser agora, por exemplo, eu nasci dia 12 de 12 de 1988, né? E o dia de hoje é dia 25 do 1. Logo, se eu quiser, eu posso usar minha fx, extenso de diferença de datas, ponto e vírgula, essa. Então, eu tenho 34 anos, 1 mês e 13 dias hoje. Certo, pessoal? Tá aí a brincadeira, bem legal. Então, vocês podem ver que aqui no caso ficou no singular. Se vocês fizerem qualquer simulação aí, vocês vão ver que vai dar certo, que os números vão trazer corretos e o texto vai vir certinho com a vírgula, com E e no lugar está tudo beleza, tá? Caso pensem em outra forma, de novo, compartilhem aí, comentem comigo aqui embaixo, vamos dar uma energizada aí no canal. Minha pretensão agora para os próximos dias é eu continuar postando vídeos contínuos aqui e também vou começar a focar em algumas coisas um pouco diferentes, gráficos, dashboard, Power BI também, Power Query e tal. Vou falar sobre isso também nos próximos vídeos, beleza? Deixa eu saber aí se vocês viram até o final, né? Então, se viram, comentem aí quais temas vocês gostariam de ver, por exemplo, nos próximos vídeos. E é isso aí. Até a próxima.